YouTube Channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E o caso que eu decidi trazer para vocês é da família Turpin, que foi um caso que repercutiu muito e é um caso assim assombroso de se imaginar o que os pais são capazes de fazer com os próprios filhos. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu e também de como estão os irmãos atualmente, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtorno de filmes e séries e agora um livro da área. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like no começo do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Gente, se vocês ouvirem um barulho de ventilador, eu peço que ignorem, porque aqui tá muito calor e para isolar o ambiente eu preciso deixar o quarto fechado, porque então fica muito barulho lá de fora também. E tá muito quente, então não tem como gravar e eu já tô derretendo aqui até com o próprio ventilador ligado. Mas é isso, vamos parar de enrolação e falar sobre o caso. Olhe para a foto dessa família e me diga o que você vê. Aparentemente é um casal que sim, tem muitos filhos e que não é normal a gente ver por aí a todo instante um casal com tantos filhos assim. Mas no demais, eles não parecem um casal com um histórico perturbador como realmente é. Parece apenas uma família feliz que estão curtindo o momento ali como uma família normal e que se amam muito. Mas infelizmente essa não era a realidade desses irmãos. Eles sofreram muito, abuso inimagináveis, cárcere privado na mão dos seus próprios pais, a qual deveria protegê-los. Mas vamos voltar para essa história e entender o começo de tudo. Louise Ann Turpin, a mãe dessa história, nasceu em maio de 1968. Ela teve uma infância extremamente conturbada, isso em própria declaração dela, e também a irmã dela, Elizabeth, escreveu um livro por nome Secrets of Sisters, Segredos de Irmãs, para contar um pouco dessa história tão trágica. Ambas as irmãs, elas eram submetidas a abusos sexuais e isso era a sua própria mãe que fazia com que um pedófilo pagasse para ter relações com aquelas meninas. Inclusive, elas eram abusadas até pelo seu avô materno, que era um militar aposentado condecorado. Então, as meninas, elas sofriam muito e elas pediam por vezes à mãe, por favor, para que não permitissem que aquelas pessoas fizessem aquilo com elas. Porém, a mãe sempre dizia que precisava daquele dinheiro para alimentá-las e vesti-las. Então, elas não tinham o que fazer e continuavam ali. E como Louise era a irmã mais velha, ela era basicamente a que mais sofria com todos esses abusos. Ela também sofria bullying na escola. As crianças que estudavam com ela costumavam bater nelas e algumas meninas até ameaçavam ela de morte. E enfim, é uma infância extremamente conturbada mesmo. Mas apesar disso, várias pessoas descreveram Louise como não sendo uma pessoa má. Ela era uma pessoa gentil, solícita e ela era alegre também, apesar de ser um tanto quanto reservada. Outra coisa também é que além desses abusos, desse sofrimento na escola, o ambiente familiar delas também era um tanto quanto caótico, porque os pais costumavam brigar muito na frente delas e também eles agrediam um ao outro. Então era um ambiente assim totalmente horrível para duas crianças sobreviverem. E muito diferente a história era de David Allen Turpin, que nasceu em outubro de 1961. Ele sempre foi considerado um nerd da escola e ele também era uma pessoa muito reservada, assim como Louise. E ele vinha de uma família muito bem estruturada e tinha uma mãe que o apoiava e o incentivava muito. Por outro lado, tinha Louise, que nunca foi mencionada nos anuários da escola como tendo feito alguma coisa significante, mas David era o contrário disso, ele tinha diversas posições. Como membro do clube de ciências, ele fazia parte do coral da escola e até também de estudos bíblicos. Ele se formou em engenharia da computação na Universidade da Virginia Tech e ele trabalhou em diversas empresas grandes até se aposentar. Mas eles se conheceram ainda quando tinham pouca idade, principalmente Louise, ela tinha 10 anos e David já tinha 17. Depois de um tempo eles começaram a namorar às escondidas, pois os pais de Louise não aceitavam aquele namoro, mas a mãe de David a aprovava, então ela facilitava que eles tivessem encontros às escondidas. Em 1985,
2005, o casal tentou fugir, porém essa tentativa foi frustrada, mas ali eles acabaram se casando. David tinha 23 anos e Louise tinha apenas 16. Em 1986, o casal já tinha 4 filhos e eles se mudaram para o Texas porque David recebeu uma proposta de emprego. Então eles foram para lá e a irmã de Louise, a Elizabeth, ela ficou até um tempo morando com eles porque ela precisava trabalhar e estudar ali no local. E naquele tempo em que Elizabeth ficou morando com eles, ela notou que a educação que os pais davam para os seus filhos era extremamente rigorosa, como por exemplo, eles tinham que pedir permissão para absolutamente qualquer coisa que eles fossem fazer, até para sentar na mesa. Ela achava aquilo um tanto quanto estranho, mas acreditava ser apenas um jeito mais rigoroso de criar os filhos e não também que os filhos sofressem algum tipo de tortura, como foi o que aconteceu depois. E além da criação das crianças serem extremamente rígidas, para Elizabeth morar com os dois não era uma tarefa fácil também. Elizabeth era proibida de falar o endereço que eles moravam para qualquer pessoa, ela não podia ter amigos, ela não podia sair de casa sem a permissão de David e Louise. E ela notava que era a irmã que criava a maior parte das regras. Mas acabou que claramente Elizabeth fez amigos no trabalho e na faculdade e isso resultou com que Louise expulsasse a irmã de casa. E depois disso, do Texas, a família foi para a Califórnia e em 2011 eles decidiram registrar a casa deles como uma escola privada, onde os seus filhos teriam uma educação domiciliar. David era supostamente o diretor dessa escola e ele matriculou 6 crianças em diferentes séries. E foi a partir dessa data então que o casal já era reservado, mas a partir desse momento eles viraram mais reservados ainda. Eles praticamente nunca saíam de casa, apenas quando era estritamente necessário. E as crianças também nunca eram vistas apenas em festividades e elas não saíam da casa, ficavam lá o tempo inteiro. E até Elizabeth costumava ligar para eles sempre, ela tinha uma relação próxima com seus sobrinhos, mas a partir daí Louise também proibiu que ela fizesse chamadas de vídeo para falar com os seus sobrinhos. Mas toda essa história que parece um tanto quanto estranha, essa criação extremamente rígida, essa falta de contato com o mundo, realmente resultou em algo absurdo. Apesar deles serem rígidos e apesar de serem afastados, ninguém imaginou que aquelas crianças viviam daquele jeito. O que aconteceu primeiramente foi que uma das filhas dele, que possuía 17 anos de idade, conseguiu um celular que foi jogado no lixo. A princípio, esse celular ele não funcionava para internet ou para qualquer ligação, apenas para ligações de emergência, mas aquele celular seria muito útil para a salvação daquelas crianças e até já tinha adultos lá também. O que aconteceu que ela conta, ela começou a ver vídeos no celular, apesar de que aparentemente não funcionava, ela conseguiu conectar à internet. E ela via vídeos do Justin Bieber, então ela disse que quando ela viu aquilo, ela começou a perceber que tinha um mundo lá fora. Porque imagina só uma vida inteira que foi condicionada a um cárcere de você não saber como é o mundo lá fora, a visão pode ficar delimitada de acreditar que só aquilo é que é uma vida. Mas quando ela viu esses vídeos, ela viu que o mundo parecia que tinha alegria, que tinha coisas diferentes e que não era só aquilo que os pais faziam com eles e que realmente poderia ter uma vida melhor. E foi então que ela armou um plano junto com outro irmão para que ela fugisse de casa e foi o que ela fez. Mas todo esse processo não foi tão fácil, ela passou 2 anos planejando sair de casa e foi apenas no dia 14 de janeiro de 2018 que ela conseguiu fazer essa fuga. O nome dessa menina de 17 anos na época era Jordan e quando ela conseguiu sair de casa e ligar para a polícia, ela não sabia qual era o seu endereço, ela não sabia a rua que ela estava, porque ela nunca havia saído de casa, então o mundo exterior era algo totalmente novo para ela. Ela ligou desesperada, pedindo para que os policiais ajudassem os seus irmãos, que alguns deles inclusive estavam acorrentados na cama, e ela explicou ali de uma forma muito desesperada que realmente precisava de ajuda e que eles fossem lá para socorrer. E nisso, em 2 horas, felizmente os policiais conseguiram encontrar a casa e logo todos os seus irmãos foram recolhidos para obter tratamento. Inclusive algo assim que é muito louco de se pensar era que os irmãos eles não sabiam nem o significado da palavra remédio. E quando os policiais chegaram na casa, eles viram uma imagem totalmente assustadora e de dar um nó assim na barriga e
de fechar a garganta. A casa estava muito suja, principalmente onde os irmãos estavam. Tinha fezes por todos os cantos, já que o acesso ao banheiro as crianças não tinham. Eles eram limitados a tomar banho apenas uma vez por ano e nunca mais tomavam. Inclusive, as roupas das crianças estavam tão sujas, mas tão sujas que elas chegavam a pesar, ficavam pesadas de tanta sujeira. As crianças, todas elas, claramente pareciam extremamente doentes. Elas tinham corpos esqueléticos e também a pele delas eram muito brancas, já que elas não viam a luz do sol. E quando os policiais entraram e viram aquela cena, eles a princípio entenderam que ali só havia crianças. Mas pasmem, tinha uma adulta já de 29 anos que ela pesava apenas 37 quilos. Inclusive, o braço dela era assim da espessura de um braço de um bebê. Então, era algo horrível de se pensar. Lá tinha crianças de 2 anos de idade até uma adulta de 29 anos. E com o decorrer disso, foram logo descobertos o que o casal fazia com aquelas crianças. Primeiramente, elas eram limitadas a uma alimentação apenas de pão com mortandela ou pão com pasta de amendoim. Elas não comiam nada além daquilo. E se houvesse alguma vez que elas tentassem comer outra coisa diferente, roubar alguma coisa, elas eram espancadas, e muito espancadas, até chegar ao ponto de sangrarem. Então elas não tinham permissão para fazer nada além do que os pais mandavam. Louise costumava organizar os seus filhos em fila para entregar o pão ali, que era a refeição deles, e depois eles voltavam para os seus cantos. Se eles ousassem questionar ou falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer qualquer coisa, ser um ser humano ali, a mãe costumava acorrentá-los e também batia muito neles. As 13 crianças e adultos que estavam lá, elas foram encontradas com um grave sinal de desnutrição, claramente, e também de problemas cognitivos por tantos traumas que elas foram submetidas a viverem. Quando os policiais chegaram na casa, até estavam 3 crianças acorrentadas na cama, e os pais, antes, eles costumavam amarrar elas com corda, mas elas aprenderam a se soltar, então eles começaram a usar correntes como uma forma de punição. Claramente, os 3 irmãos não tinham um horário certo para dormir. Eles costumavam dormir 15 horas por dia, passar noites em claro. Então era assim, algo absurdo. Cada vez mais que eu falo, eu não sei nem descrever o quão absurdo isso é. E a única palavra que vem na minha cabeça é absurdo, é horrível. Meu Deus, eu não sei o que dizer. E uma coisa que a gente se questiona é como que os vizinhos não sabiam de nada. Em todo esse horror, eles viviam ali numa cidade que era povoada, que tinha vizinhos em volta. Como que ninguém nunca desconfiou que as crianças sofriam tudo isso? E se Jordan não tivesse conseguido o telefone e não tivesse conseguido fugir de casa, como que as crianças estariam? Será que elas estariam vivendo todo esse horror até hoje? Porque parecia que ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Os vizinhos, eles chegaram a declarar que achavam sim a família um tanto quanto estranha, porém acreditavam que eles eram apenas ali muito reservados, e que era isso, era apenas uma família reservada, uma família extremamente cristã. E até alguns vizinhos falavam que não sabia que o casal tinha 13 filhos em casa. Então era algo que realmente ninguém pensou. Até porque é muito difícil a gente imaginar que um vizinho nosso está fazendo coisas horríveis. É muito difícil as pessoas associarem isso. Então realmente nunca ninguém chegou a denunciar. Achavam estranho o comportamento deles, mas eram só pessoas diferentes. E a família também, nas redes sociais, pareciam ser uma família extremamente felizes e estruturados, já que eles tinham diversas fotos de viagens, até as fotos que eu vou estar passando aqui na tela para vocês. Tem fotos de viagens para a Disney, tem fotos também do casal que está renovando seus votos, e ali estão todos os filhos, e normalmente os filhos estão vestindo as mesmas roupas. Todos parecem estar felizes, não parecem uma família normal. Se você visse essa família nas redes sociais, como eu já comecei a citar no começo desse vídeo, você não veria nada normal, apenas uma grande quantidade de filhos, mas beleza, eles parecem ser felizes. E David, ele era considerado ali da classe média, então normalmente uma família com boas condições financeiras e estruturadas. Mas até David, ele também carregava uma dívida de $421 mil, e ele até declarou falência. Então a família passava sim por
situações financeiras desastrosas. Mais um detalhe também é que normalmente as crianças eram obrigadas a decorar passagens da Bíblia e a mãe deles costumavam bater neles citando passagens da Bíblia, mostrando ali passagens em Deuteronômio, um livro da Bíblia, falando que ela tinha autoridade e ela poderia fazer aquilo que estava fazendo com eles. Claramente é apenas uma forma de deturpar a Bíblia. Eu não estou me referindo aqui que a Bíblia pauta isso, que é a Bíblia que manda fazer isso. É apenas uma pessoa que claramente é muito cruel, que pega ali trechos isolados para justificar, entre aspas, a maldade que ela mesma está fazendo. Outra coisa é que no julgamento, alguns filhos chegaram a declarar que, apesar de tudo, eles amavam seus pais e que decidiram perdoá-los. Já ao contrário de outros também que falavam que os pais destruíram a vida deles e que eles não tinham como perdoar. A mãe, Louise, falou que acreditavam que os seus filhos a amava e a perdoava por tudo aquilo que ela fez e que ela queria abraçar os filhos e dizer que sentia muito. Mas só que quando o juiz falou para eles que eles faziam isso e aquilo com os filhos, que aquilo era cruel, que aquilo era uma casa de horror, eles não demonstravam ter nenhum tipo de sentimento ao ouvir aquilo. Eles foram acusados e condenados por 14 acusações e eles se declararam culpados de todas elas. Eles foram condenados à prisão perpétua, porém com direito a condicional quando completar 25 anos de prisão. E após tanto tempo que se passou, a princípio parece que os irmãos estão conseguindo recuperar a vida que lhes foi tirada. Principalmente as crianças mais novas, como eu falei pra vocês, tinham ali crianças de 2 anos de idade que ainda tinham uma vida inteira pela frente, então não passou uma infância inteira submetida a todo aquele sofrimento. As crianças mais novas, elas foram adotadas e as que não foram ficaram em uma casa de abrigo onde elas recebiam tratamento psicológico, elas recebiam ajuda profissional. Mais de 20 voluntários da área da saúde, de terapeutas, de médicos foram voluntários para ajudar a recuperação daquelas crianças e adultos. Os mais velhos, depois de um tempo, eles conseguiram um emprego, teve alguns até que se formaram na faculdade, alguns viviam uma vida financeira independente, moravam em seu próprio apartamento, tinham seu próprio emprego, uma vida estável. Então, aparentemente, o que tudo indica é que eles estão conseguindo levar a vida, apesar de todo o quadro de sofrimento em que viveram, mas claramente é um trauma que talvez persiga-os pela vida inteira. Até tem relatos de que eles não conseguem ver mortadela e que eles não conseguem ver pasta de amendoim. Teve uma ocasião em que uma pessoa citou o nome de pasta de amendoim e uma das meninas quase vomitou. Então é uma coisa assim que eles não gostam de pensar, que eles não gostam de falar. Eles, quando vão no mercado, eles não passam aonde tem manteiga de pasta de amendoim, eles não passam onde tem mortadela, porque era a única comida que eles eram submetidos a comer. Então é um trauma ali que ficou fortemente gravado na mente deles. E, gente, se eu for citar pra vocês tudo aquilo que foi declarado que as crianças sofreram, vão ser muitas coisas mesmo. E o vídeo vai ficar muito longo só de falar de torturas e de coisas que as crianças eram submetidas. Então, mas no final de tudo, os pais foram presos, as crianças estão tendo uma recuperação, estão vivendo as suas próprias vidas. Isso é algo que nos dá uma felicidade de pensar que eles estão livres de todo aquele cárcere e estão vivendo e estão tendo oportunidades de reconstruírem as suas próprias vidas. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, o que foi que vocês acharam. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam. Estamos quase chegando a 1000 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada mesmo por todo o apoio de vocês. É isso, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!